sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 12, verso 1. Glória a Deus, é Páscoa, Jesus vive e por isso nós podemos viver também. Glória a Deus, aleluia. Êxodo capítulo 12, verso 1. É aqui que pela primeira vez nós vamos ver a menção explícita do conceito Páscoa. Aqui é a primeira vez que nós vemos o Senhor ordenar acerca dessa celebração, acerca dessa festa. Mas eu quero que você entenda uma coisa. Aqui é a primeira vez que nós vemos isso explícito, claro. Mas Páscoa é um lugar, Páscoa é uma janela, Páscoa é um mover de Deus, que antes da primeira Páscoa, nós vamos ver claramente, desde Gênesis, assim que o homem caiu. Assim que o homem caiu, o Senhor não trouxe apenas para Adão e Eva as consequências da queda, mas trouxe provisão. Adão e Eva se viram nus. Adão e Eva se viram separados de Deus. E a primeira coisa que Deus faz é cobrir Adão e Eva. Eles são cobertos de pele de animal. Então assim que o homem caiu, um animal teve que morrer. Para que o homem fosse coberto, para que a nudez, a natureza de pecado do homem fosse resolvida, ainda que momentaneamente, um animal teve que morrer. E apesar de em Gênesis não ficar claro para nós qual foi esse animal, muitos teólogos concordam, e eu concordo também, é muito provável que tenha sido um cordeiro. Mas mesmo que não tenha sido, o símbolo está lá. Para que o problema do pecado fosse resolvido, alguém teve que morrer. Então, desde Gênesis, assim que o homem caiu, nós vamos ver o pecado destruindo a humanidade, mas nós vamos ver Deus pregando o Evangelho. Nós vamos ver de tempo em tempo Deus trazendo manifestações de redenção e de libertação, apontando de que Ele tinha um plano, de que Ele haveria de resolver o problema do pecado e reconectar o homem com Ele outra vez. Então, desde Gênesis até Êxodo 12, nós vamos ver o Senhor se apresentando e pregando para a humanidade, dizendo: eu vou vir e salvarei vocês. E Êxodo 12, nós vamos ver isso ficar claro pela primeira vez. Êxodo 12, verso 1 em diante. Leia comigo. Disse o Senhor a Moisés e Arão na terra do Egito: este mês vos será principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para o cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastam para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e os guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas. E comerão: não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeças e as pernas e a frissura.
nada deixarás dele até pela manhã. O que porém ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. Desta maneira comereis, com lombos cingidos, sandália nos pés e cajado na mão. Comam depressa, é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Em Êxodo capítulo 12, então, nós estamos vendo o Senhor designando ao povo hebreu a Páscoa, instituindo a Páscoa. Eu acredito que todos vocês aqui já viram mais de uma vez, filmes, né, compartilhando a história da Páscoa. O povo hebreu estava cativo no Egito, escravo, e o Senhor chama um homem chamado Moisés, por meio de uma sarça, no meio do deserto, que pegava fogo. Mas não apenas pegava fogo. O que chamou a atenção de Moisés é o que ainda chama a atenção de qualquer um hoje. Não é a sarça pegar fogo, é a sarça pegar fogo continuamente. A sarça pegava fogo e não apagava. Aqui tem um princípio espiritual. Se você quer realmente ser um líder que atrai outros líderes a te seguir, seja alguém que queima, mas que queima constantemente. Não impressiona ninguém uma sarça que pega fogo e apaga. O que impressiona é uma sarça, o que convida, o que chama, o que desperta o libertador que há no outro, que desperta o outro a seguir o seu chamado, é você ser uma sarça que não para de queimar, que queima constantemente. Então a sarça pega fogo diante de Moisés, e o Senhor faz uma promessa no meio da sarça para Moisés: eu te farei o libertador do povo do Egito. Eu vou tirar o meu povo da escravidão e vou levá-lo para uma terra prometida. Mas antes disso, assim que eu liberar vocês, vocês vão me adorar no deserto. Então, toda a grande libertação, nós vamos ver, que você que já leu a Bíblia, ou já assistiu a novela da Record, Os 10 Mandamentos. Quem aqui já leu a Bíblia? A história de Moisés? Quem aqui assistiu a novela? Oh, rapaz. O Edir Macedo já arrumou um jeito de fazer os crentes assistir novela. Eu não estou aqui falando que é certo ou errado, gente, é brincadeira. Se você assistiu a novela, você viu lá também que é desde que você assista com a sua Bíblia aberta, porque como todo filme, tem algumas coisas que são acrescentadas ali para dar liga no enredo, né, na história. Desde que você lê com a sua Bíblia aberta, não tem problema. Você viu que a grande libertação que aconteceu com o povo hebreu, povo esse que hoje é uma potência mundial, você gostando de Israel ou não, o pouco que você estudar sobre Israel, você vai ver que é um milagre a nação de Israel ter vivido até hoje. É um milagre, não tem explicação. Eu já estive lá, é uma potência absurda. Ganhadores de vários Nobéis de ciência, de medicina, são campeões em exportação de leite. Aí você pergunta como? Estão no meio do deserto. Uma promessa de Deus. É uma potência, um país menor do que o estado de Sergipe. Sergipe é estado, né, gente? É, né? Tá certo. Quase que eu falo besteira. Menor do que o estado de Sergipe. É uma nação que sofreu todo tipo de ataque na história e ainda permanece de pé. Mas tudo isso começou com um homem e uma promessa.
Toda essa grande história começa com um Deus liberando uma palavra e um homem que ousa crer nessa palavra. Esse homem naquele dia não tinha um exército preparado. Ele tinha um povo que era escravo. Nem ele mesmo havia liderado nada. Mas o Senhor o chamou e ele ousou dizer amém. Ele ousou, como aquela sarça, sair dali e queimar continuamente até que a promessa se cumprisse. Deus está procurando pessoas que queimam constantemente, que não se deixam apagar pelas circunstâncias, que não se deixam apagar pela falta de recurso, que não se deixam apagar pela oposição. Homens que viram o fogo do Senhor que queima constantemente e permanecem. O Senhor está sempre procurando homens assim. A grande libertação de um povo aconteceu porque um homem disse amém. E grandes coisas vão acontecer se você ousar permanecer, respondendo o que o Senhor te disse. Então o Senhor fala com Moisés: Moisés, você vai até Faraó e vai mandar que ele libere. Você vai mandar ele liberar o meu povo, porque eu quero que o meu povo vá me adorar no deserto. E Moisés faz isso. Ele vai até Faraó uma vez e diz: libere o povo. E Faraó faz uma pergunta: por quê? Porque o meu Deus mandou. E quem é o seu Deus? Moisés sabia que Faraó iria fazer essa pergunta. E diante do Senhor, lá na hora da sarça, ele diz para o Senhor: Senhor, quando Moisés perguntar quem é o Senhor, o que eu vou responder? Quem é esse Deus no meio de tantos deuses no Egito? E o Senhor disse: diga a ele, eu sou o que sou. Ou no original, eu serei o que serei. O que Deus quer dizer? Eu sou o que sou, eu sou o provedor, eu vou ser tudo aquilo que vocês precisarem, eu vou ser a resposta de vocês daqui em diante. Mas o Senhor diz isso a Moisés, e Moisés, como eu perguntaria, pergunta: como Faraó vai acreditar? Como Faraó vai acreditar que o Senhor me enviou? Eu estou vendo a sarça queimando, mas ele não está vendo isso. Como ele vai acreditar? Aí o Senhor diz para Moisés: Moisés, o que tem na sua mão? Moisés tinha um cajado. Quando Moisés olha, o Senhor diz: joga o cajado no chão. Quando Moisés joga o cajado no chão, o cajado vira uma serpente. Aí o Senhor diz: agora vai lá e pega no rabo do cajado, da serpente. Quando pega no rabo da serpente, ela vira cajado de novo. O Senhor diz: eu farei sinais e maravilhas diante de Faraó. Então nós voltamos lá para o momento onde Faraó está conversando com Moisés e fazendo a pergunta: quem é o seu Deus? E Moisés responde: é o grande eu sou. E para que você saiba que é comigo, ele joga o cajado no chão. O cajado se torna uma serpente. Uau! Imagina a expressão de Moisés: uau! O que Deus falou aconteceu mesmo? Deus é comigo. Estufa o peito e se enche de ousadia e convicção. Porém, Faraó vira para os seus magos e diz: façam também. E aí os magos de Faraó jogam o cajado e vira duas serpentes. Eu sei que vocês já sabem o que acontece aqui, mas eu quero que vocês entendam o que está acontecendo com Moisés lá. Deus falou para ele que era para ele ir, que o povo seria liberto. E ele está se deparando com o Faraó dizendo: não vou liberar. Aí ele pensa: agora é a hora do show, do milagre. O mover acontece, o sobrenatural acontece. E de repente ele está prestes a ser envergonhado. Por quê? Porque os homens, os magos de Faraó fizeram também. Jogaram entre duas serpentes. Dois é mais do que um. Talvez na cabeça de Moisés há mais poder do outro lado do que aqui. E você tem que entender que no meio da nossa caminhada, quando Deus está nos usando como libertadores,
quando o Senhor está nos usando para responder e cumprir o propósito pelo qual Ele nos chamou, vão haver momentos que as trevas vão parecer mais fortes. Vão haver momentos no processo de libertação da sua família. Você recebeu uma palavra de Deus que você e a sua casa servirá ao Senhor. E de repente parece que o diabo ficou mais forte. De repente, ruim estava, pior ficou. Não está parecendo que a sua família vai ser liberta. Não está parecendo que vai haver provisão. Não está parecendo que vai haver avanço no projeto de Deus. Porque o que eu estou vendo agora é as trevas sobressaindo. E aqui, que é outro vale de decisão, se nós vamos ser a sarça que queima constantemente ou a sarça que queima conforme as circunstâncias favoráveis. Eu não vejo no texto Moisés pegando, virando as costas e saindo com medo. O que não quer dizer que o medo não bateu na porta do coração dele. E é mais espiritual para você entender que Moisés viu o medo bater na porta do coração dele. Porque a Bíblia diz que eles eram homens sujeitos às mesmas paixões que eu e você. Então, um frio na barriga deu. Ixi, e agora? Deu um frio na barriga, porque Deus só mostrou até a parte. Joga o cajado. Deus falou, você vai jogar, eles vão jogar, vai ter 2 serpentes. Não tinha essa parte. Andar com Deus é assim, irmão. Andar com Deus é assim. Ele não te dá todas as respostas. Quem aqui sabe disso? Você tem que confiar no processo. Então Moisés está aqui com medo batendo na porta do coração. Guarde o que eu vou te dizer. A diferença entre você e grandes líderes que deram certo não foi porque eles tiveram menos medo do que você, no sentido do medo bater na porta. Foi que eles não deram autoridade para o medo. O medo chegou e eles não se deixaram ser dominados. O medo chegou e eles não construíram a partir do que estavam sentindo, mas responderam a partir daquilo que criam. Homens que alcançaram, passaram pelos mesmos medos e até piores do que você. Moisés viu o medo bater na porta. E o que ele fez? Diga comigo, permaneceu. Há momentos na vida que a coisa mais espiritual que você tem para fazer é permanecer. Só não se mover. Só não se mova. Se você tem consciência que o mover de Deus começou, só não se mova, não arreda o pé, fique firme. E de repente, a Bíblia conta para nós que a serpente de Moisés foi lá e engoliu as serpentes de Faraó. Deus não precisou fazer mais malabarismo. Deus não precisou fazer um show maior. Deus simplesmente fez com que a serpente dele comesse as outras 2. Aqueles que ousam permanecer sempre vão ver o mover do Espírito engolindo o mover do medo, da incredulidade e das trevas. Mas não fique esperando que vai entrar no show e vai fazer 2, 3, 4 serpentes. Não. Ele não precisa disso. Vai ser exatamente com aquilo que está nas suas mãos. Vai ser do jeito que ele disse que seria. Basta você permanecer. Mas a história continua. Mesmo depois disso, Faraó não liberou o povo. Veio a primeira praga. Veio a segunda, porque Faraó não liberou na segunda visita de Moisés. Não liberou na terceira, não liberou na quarta, não liberou na quinta, não liberou na sexta. Meu Deus! Mas o Senhor não tinha dito que liberaria o povo. Todo mundo já passou por isso. Mas foi Deus que mandou. Foi Deus que mandou eu procurar fulano. Foi Deus que mandou eu entregar currículo. Foi Deus que mandou eu fazer essa faculdade. A gente tem a ideia romântica que seguir a vontade de Deus ou a palavra de Deus vai nos dar garantia de caminho fácil. Vai nos dar garantia que as coisas vão acontecer imediatamente. Não, e não pode ser assim para o seu crescimento e para o meu.
Como eu já ensinei aqui várias vezes, Moisés, ele foi crescido no palácio de Faraó. Apesar de ter um coração de um libertador, de ter sido chamado para algo extraordinário, cresceu dentro do palácio como um filho mimado. Acostumado a dizer, quero isso, toma. Quero aquilo, toma. Falar e as pessoas obedecerem. Pois agora, ele vai aprender a ser um libertador. É falar e as pessoas não ouvirem. É dizer e as pessoas não responderem. E ainda assim você permanecer como uma sarça queimando. Eu sei o que o Senhor falou comigo. Eu vim uma vez, eu venho duas, eu venho três, eu venho quatro. E nesse processo o povo não está sendo liberto ainda. Mas Faraó está sendo liberto. Liberto da meninice. Liberto de ser uma criança mimada. Liberto de ser um playboyzinho. Liberto para poder ser o libertador que Deus chamou. Cada não que Moisés ouvia, o povo não era liberado, mas o libertador era liberado para fora. Porque alguém que tem um chamado de Deus, guarde o que eu vou te dizer, pegue isso aqui. Alguém que tem um chamado de Deus, cada não que recebe, a vontade aumenta. Quem tem convicção, quem é uma sarça ardente, não quer dizer que o medo e a dúvida não bate na porta, mas não vence, a sarça consome tudo. O fogo do Espírito no nosso coração, como diz o profeta, há um fogo cerrado no meu peito que não me dá descanso. Quem tem um chamado, não procura uma rota de fuga, mas permanece firme, e cada não vai aprendendo mais. Cada não vai se tornando mais líder. Eu não cheguei até aqui onde eu estou hoje, não que tenha alcançado muita coisa, mas o que eu alcancei? O que eu alcancei, não alcancei de um dia para o outro. Eu só posso suportar os lugares de pressão que eu estou hoje, por causa dos nãos que eu recebi no caminho. Por causa das respostas que eu dei a Deus e achei que ia ser fácil, logo depois foi bem difícil. Então, os nãos de Deus forjam um libertador em você. Diga para quem está do seu lado, o não de Deus forja um líder, um libertador, um chamado em você. Aleluia, glória a Deus. Então nós estamos aqui nesse texto. Depois de 9 pragas chega a 10ª. E antes da 10ª praga, Deus manda celebrar a Páscoa. Nessa 10ª praga, como você está vendo, o anjo da morte vai vir, e toda casa que não tiver sangue nas portas, haverá morte do primogênito. Preste atenção no que eu disse. Todas as casas que não tiverem sangue nas portas, nos umbrais da porta. Não é toda a casa de judeu. A gente acha aqui que é todo judeu. Não, o texto é muito claro. Não bastava ser judeu, tinha que confiar no sangue. Certamente houveram judeus que teimaram, talvez tentaram se posicionar diante de Deus pelas suas obras. Deixa eu dizer uma coisa para você: não basta ir na igreja, não basta jejuar, não basta nem dizimar, você precisa confiar no sangue de Jesus. É o sangue de Jesus que nos livra da autoridade da morte, da autoridade do pecado, da autoridade da maldição. Não é só ser crente, não é só ser judeu, é o sangue na porta, é a obediência ao sangue. O Senhor dá uma instrução: Moisés, avisa o povo. Eu sofro de um problema, que foi conviver com Moisés. Aí eu não consigo falar Moisés mais, eu falo Moisés. É porque ele fala assim. Essa é uma doença de quem convive com ele. Ele não fala Moisés, ele fala Moisés. Qual que é seu nome? Moisés. Aí eu fiquei agarrado nisso, eu não consigo, eu vou falar Moisés. Aí eu falo Moisés. É assim que ele fala ou não é, amado? Ele é diferenciado. E aí ele contamina a gente. Então, Moisés.
Moisés, ele ouve de Deus: olha, eu quero que vocês celebrem a Páscoa. E ela vai funcionar da seguinte maneira: vocês vão matar um cordeiro. O sangue desse cordeiro vocês vão guardar, vão passar nos umbrais das portas de cada casa. Aonde tiver o sangue, a morte, a maldição não vai entrar. O cordeiro deve ser assado. Uma vez assado, todo mundo deve comer desse cordeiro, a família toda. A orientação é que não sobre nada. Então, se a sua família é pequena, chame outra família, chame o vizinho. E a gente percebe o caráter evangelístico de Deus desde aqui. Aqui nós estamos aprendendo que Jesus, Ele é suficiente para minha casa e para a casa do meu vizinho. Jesus não é algo apenas para ser comido por mim e pela minha família, mas é algo para ser compartilhado com os meus vizinhos, com as pessoas que estão na minha volta. Mas o texto diz mais: vocês vão preparar o cordeiro, ervas amargas e pães asmos. Eu vou explicar para vocês agora o símbolo da Páscoa do povo hebreu. Existem 3 Páscoas, ok? A Páscoa do povo hebreu, que nós vamos chamar de Páscoa da Velha Aliança. Páscoa da Velha Aliança é essa descrita em Êxodo, ensinada por Deus aos hebreus. Páscoa da Velha Aliança é o potinho que você está aí. Existe a Páscoa dos judeus. Como assim, pastor? Os judeus não são os hebreus da Velha Aliança? O que acontece? No decorrer da caminhada, o povo judeu foi acrescentando mais alguns elementos nessa Páscoa aqui. Como, por exemplo, o ovo cozido. Não tem nenhum texto bíblico que orienta a fazer a Páscoa dessa maneira. Mas, quando houve a destruição do templo, dos muros da cidade, eles acrescentaram o ovo cozido, que se tornou um símbolo de renovação, de esperança de que um dia os muros da cidade seriam erguidos novamente. Mas essa não é a Páscoa de Êxodo. É uma Páscoa cultural dos judeus. Eles praticam essa e acrescentam mais algumas coisas. A Páscoa do povo hebreu de Êxodo, ou a Páscoa da Velha Aliança, ela é consistida de quais elementos? Cordeiro, ervas amargas, pães asmos, que é pão sem fermento, e vinho. Esses são os elementos da Páscoa de Êxodo, capítulo 12. E aí existe a Páscoa da Nova Aliança, que é basicamente a ceia do Senhor, que se resume ao pão e ao vinho, ou suco de uva no nosso caso. Essa é a Páscoa da Nova Aliança, que nós celebramos não uma vez por ano, ela é celebrada uma vez ao mês. Nós celebramos a Páscoa. A palavra Páscoa quer dizer o quê? Passar. Pessar. Pessar quer dizer passar. O nome Páscoa é passar. É a morte passar e não nos alcançar. Aleluia. Estar em Páscoa é ter a certeza de que a morte passa e não nos alcança. É pessar. Pessar também quer dizer passar o mar. Transpor a escravidão até a terra prometida. Qual é a promessa de Deus para o seu povo? Eu vou tirar vocês de um lugar X e vou levar a outro lugar. O lugar de partida é o Egito. Cada um de nós aqui viveu exatamente, na verdade, plenamente isso. A Bíblia diz que as coisas da velha aliança são sombras de coisas que nós vivemos hoje, de coisas espirituais. Então, nós estávamos no Egito,
cada um de vocês aqui, se não veio, está ainda. Só tem duas opções: ou você saiu do Egito ou você está no Egito. Não existe outro lugar. Todos nós saímos do Egito. O que é o Egito? Uma vida sem Cristo, uma vida sem Cordeiro, uma vida na escravidão, uma vida refém do pecado. O escravo, o Senhor diz, faz, ele faz. Nós éramos assim. O pecado dizia, faz, nós fazíamos. O pecado nos governava. E o nosso caminho era um caminho de morte. Nós estávamos separados de Deus. E separados de Deus ficaríamos eternamente, se não fosse o Cordeiro Pascual. Então nós estávamos no Egito e fomos transportados para um lugar espiritualmente e para outro naturalmente. Espiritualmente, nós já estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Ele nos tirou, olha a Páscoa aqui, olha a Páscoa, na nova aliança. Ele nos tirou, diz o texto, do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Eu estava no Egito, agora eu estou em Cristo Jesus e nada pode me tirar de Deus. Se eu morrer fisicamente hoje, espiritualmente eu não morro mais quanto a estar separado de Deus. Eu estarei com Deus para sempre. Essa é a nossa garantia, essa é a nossa verdade. Agora, geograficamente, o nosso corpo, ele está em um lugar chamado Terra Prometida. Não, pastor, a Terra Prometida é a eternidade. Não, não é. Por que não é? Porque na Terra Prometida tem gigante. Na eternidade tem gigante? Não. Na Terra Prometida tem desafios. Mas há milagre, há provisão e há o sobrenatural de Deus. Terra Prometida é o quê? É uma vida com Cristo nessa terra. Isso é Terra Prometida. E é esse lugar que o Senhor está nos levando. E agora entenda uma coisa. Todo crente nascido de novo foi retirado do Egito. Mas nem todo crente vive a Terra Prometida. Essa é a vontade de Deus. Mas nem todo crente está vivendo a Terra Prometida. Por quê? Porque antes da Terra Prometida, precisa haver o processo do deserto que simboliza renovação da mente. Deus me tira da escravidão. E o deserto, o processo, me tira a mentalidade de escravidão. É nesse processo que muitos de nós estamos aqui, cada um numa medida. Alguns estão vivendo Terra Prometida numa área, mas ainda estão num processo de mente ser renovada em outro. E esse é o lugar que Deus quer que vivamos. Um lugar de provisão, de maturidade. Para quem está anotando, que eu estou vendo algumas pessoas anotando, anota aí. Para quem está anotando, anota aí. Sangue nas portas significa novo nascimento. Você vai ver que o que está acontecendo com o povo hebreu é uma sombra, um apontamento daquilo que acontece na nossa vida espiritual. Sangue nas portas, novo nascimento. Mar Vermelho, escreve aí, batismo nas águas. Isso aqui é lindo. Por quê? Porque eles são tirados do Egito e passam dentro do mar. O apóstolo Paulo diz que eles foram batizados no mar, foram batizados em Moisés, foram batizados no deserto, que essas coisas eram sombras daquilo que nós vivemos hoje. Céu aberto está chegando. Vou abrir um parênteses aqui. Céu aberto está chegando. Você que chegou na nossa igreja e decidiu que aqui é sua família espiritual, você precisa passar por céu aberto. Vai ser um tempo abençoador para você. Precisa por quê? Porque vai ser bênção. É um final de semana, coloca aqui para mim, fazendo favor, o céu aberto. É um final de semana que nós ministramos na vida de cada um de vocês que está chegando. É um final de semana que você vai ser cheio de Deus. Todos os pastores, liderança da igreja vai estar lá, servir na sua casa, servir na sua vida. E uma coisa que acontece no céu aberto,
No final do céu aberto, quem não é batizado, pode ser batizado. Pastor, eu não sou batizado. Você já rendeu a sua vida a Cristo? Eu já aceitei Jesus, pastor, mas eu não sou batizado. Então você tem que cumprir uma ordenança bíblica, que é se batizar. Ah, pastor, eu não me sinto pronto. Sobre como você se sente. É sobre crer no sangue de Jesus sobre a sua vida. É sobre uma condição do seu coração. Você ama o pecado ou não ama mais o pecado? Pastor, eu não amo mais o pecado, eu quero agradar a Deus. Então o batismo é para você. Pastor, mas eu tenho dificuldade de largar tal coisa. Então o batismo é para você se você não quer mais isso na sua vida. Porque ninguém foi batizado em Cristo Jesus, ou seja, mergulhado nele, quando confessou ele como Senhor e Salvador pelas suas obras. Você se rendeu a Cristo por causa da graça de Deus que te deu acesso a ele, e não foi suas obras. Então, o batismo é para quem não ama mais o pecado. Ainda que você esteja lutando contra uma determinada área, procure os pastores, converse. Mas se você não quer mais isso na sua vida, você precisa da graça de Deus. E a graça de Deus vai vir à medida que você vai obedecendo cada princípio bíblico e mergulhando no Senhor. O batismo é para você. Quer entrar na terra prometida? Tem que passar pelo batismo. É uma ordenança bíblica. Então vamos lá. O mar vermelho significa batismo nas águas. Deserto, renovação da mente. Diga comigo. Toda área de escassez da minha vida aponta uma falta de conhecimento. Ah, pastor, fiquei constrangido. Fica tranquilo. Eu também tenho áreas da minha vida que eu ainda não tive renovação de mente completa. Porque se eu tivesse, eu estava administrando melhor as coisas. Então entenda que para cada área de escassez existe falta de conhecimento, mas a boa notícia é que esse conhecimento está à distância de uma mão de você. Sua Bíblia. Fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Irmão, se você sabe que uma área da sua vida está vivendo escassez, estude o que a Bíblia diz sobre aquilo. Não dá para você ir para a academia, malhar só braço e querer que perna cresça. Você tem que malhar o músculo que está em carência. Então se você hoje, o meu problema é na família, estude o que a Bíblia ensina. Pegue livros de pastores ensinando sobre família, mestres ensinando sobre família. Por quê? Porque fé vai vir nessa área, conhecimento vai chegar e você vai liderar melhor a sua família. Se é na área das finanças, para de ver nisso um tabu. Para de ver nisso um assunto que você não quer tocar. Sabe, a área que mais precisamos trabalhar é aquela que quando o pastor fala, a gente fica, vem. Porque isso denuncia uma resistência nossa. Por quê? Porque passa pela minha entrega, passa pela minha vontade de buscar conhecimento. Então se você hoje tem problema sério nas suas finanças, comece a estudar o que a Bíblia ensina sobre isso, a orar sobre isso, e você vai ver conhecimento chegando, e você crescendo e vivendo renovação de mente nessa área. Por fim, terra prometida. Terra prometida significa maturidade, reinar em vida. Maturidade, que não é sinônimo de não ter problema, mas é viver uma vida onde os problemas não subjugam você. A maturidade não é um lugar onde a gente não... É onde a gente tem uma convicção de que apesar dos problemas nós conseguimos caminhar e eles são apenas situações a serem resolvidas. Seu líder, seu patrão da sua empresa pode ter certeza que ele tem problema. A diferença é que se ele está tendo vitória,
ele aprendeu a não se deixar se levar por esses momentos. Pegue aí a sua Páscoa da Velha Aliança primeiro. Pode abrir ela. Abre com cuidado para não cair nada que está aí dentro. Obrigado, cada pessoa que trabalhou por esse dia de hoje. Obrigado, Guilherme Angelini, Caio Adriele, Ulisses, Galoso, Wesley na casa dele também com a Marluce. Eu posso estar esquecendo alguém que foi para lá ajudar e eu não estou sabendo. Muito obrigado. Obrigado pela disposição de vocês. Imagina, gente, picotar um pãozão desse. Isso aqui é de verdade, tá, gente? Ó, é de verdade. Picotar um pãozão desse. Picotar o cordeiro. Eles estão a tarde toda fazendo isso para chegar aí na sua mão, chegar na sua casa. Então você já sabe o que significa Páscoa, que é passar. E hoje nós estamos celebrando em Cristo Jesus a nossa passagem do Egito, do pecado, da morte, para uma vida em Cristo Jesus. Mas eu oro para que cada área da sua vida que você ainda não completou a jornada e alcançou um lugar de maturidade, de provisão, que você alcance, em nome de Jesus, que você viva passagem nessas áreas também. A Páscoa, ela inicia, preste atenção nisso aqui, ela inicia o calendário religioso do povo hebreu. Para o judeu naquele tempo, não hoje. Hoje o judeu usa o mesmo calendário que a gente. Usa o das escrituras apenas para festas religiosas. Mas naquele tempo, o judeu usava isso aqui para definir a maneira que eles iam viver o ano. E olha que coisa interessante, você leu aí. Esse mês, o mês da Páscoa, será o primeiro mês do ano. O ano para o judeu não começava em janeiro. O ano para o judeu começava no Cordeiro. Aleluia. Começava depois, ou melhor dizendo, em Páscoa. Começava em liberação, em libertação. E nós vivemos isso plenamente. Nós vivemos isso plenamente. Por quê? Porque não o nosso ano começou em Páscoa. A nossa vida só começou a valer de verdade o dia que nós vivemos Páscoa, que nós cremos no Cordeiro imolado, no Cordeiro pendurado na cruz, que ressuscitou o terceiro dia. Aí a nossa vida de verdade começou a contar. Aleluia! Então tudo começa nisso. Então vamos lá, o Cordeiro. Estou aqui com um cordeiro aqui, ó. O cordeiro, ele tinha que ser assado. É de verdade, tá, gente? Vem cá, dá uma mordida, Moisés. Que esses dentão grande branco seu. O negão tem uma dentição enjoada, tá? Olha só, o cordeiro, ele tinha que ser assado. Preste atenção aqui. Mas não podia ser temperado. O nosso, eu fiz questão de temperar para mostrar que a gente não é judaizante. Pronto. O nosso foi temperado. É muita informação para vocês, gente. É muita informação se não fosse. Ele é temperado. Mas a gente tem que entender o que essas coisas estavam apontando. Diga comigo, apontando. Para aquilo que nós temos hoje, plenamente, em Cristo Jesus. Por que era cordeiro sem tempero? Porque não temos o direito de escolher qual vai ser o sabor do cordeiro. Nós não podemos temperar para ele ser digerido mais fácil. E há para nós um convite para rejeitar todo o evangelho que tenta tornar o Cordeiro de Deus mais fácil de ser comido pelas nossas emoções ou pela nossa carne.
O Cordeiro de Deus é como é. O Evangelho é como é. E nada deve ser acrescentado para que alguém possa digerir melhor. É isso que essa verdade está nos ensinando. Não tem um temperinho para descer melhor. Há verdades do Evangelho que nós vamos ouvir, que vão parecer a nós amargas. Há verdades que nós vamos ouvir diante da pregação da palavra, que vai produzir desconforto no nosso paladar, mas é vida para o nosso estômago, é vida para a nossa vida espiritual, mas somente para aqueles que não estão buscando apenas um evangelho de conforto, mas um evangelho que confronta e é capaz de nos alimentar e nos transformar de dentro para fora. Há muitos cordeiros sendo entregues por aí, cordeiros que foram temperados, cordeiros que já foram manipulados, para que você coma de maneira que a sua carne concorde. A Bíblia diz que nos últimos tempos, preste atenção, nos últimos tempos, muitos vão dar ouvido a fábulas, muitos vão levantar falsos mestres. E sabe qual é a característica de um falso mestre? Não é que ele não vai falar nada do evangelho para você, é que ele vai construir um evangelho temperado, manipulado, para que a sua carne possa concordar. Tem gente preocupado. Ai, quem é o anticristo? E já está seguindo o espírito do anticristo. Você quer saber se você está dando ouvido para o anticristo? Se você já está procurando pessoas que pregam aquilo que você gosta de ouvir, não aquilo que você precisa, você já está ouvindo o anticristo, escolhendo o que é mais gostoso para o seu ouvido ou para o seu paladar. Mas o Cordeiro de Deus não é assim. Ah, quantas coisas da palavra de Deus eu comi e voltei para casa emburrado. Quantas vezes no meu secreto eu briguei com a palavra de Deus e graças a Deus eu decidi perder. Porque depois do paladar ficar amargo, depois de comer um cordeiro seco, a minha vida foi transformada. Tem gente aqui que está vivendo algumas expressões do Evangelho, mas não viveu cordeiro na área de maior deficiência da sua vida. Porque toda vez que Jesus toca nesse assunto, você dá um jeitinho de arrumar um temperinho, comer só uma parte, comer do seu jeitinho. E continuando falando do cordeiro, o cordeiro tinha que ser comido todo, irmão, até a cabeça. Tinha fígado, fissura ali, fissuras, é órgãos, é o coração, é o fígado, é os rins. Tudo isso era assado e comido. Mais uma vez, não é dar uma temperada para eu comer e nem escolher aquilo que eu vou comer. Eu vou comer o evangelho por inteiro. Você que está na faculdade, o evangelho vai te dar problema. O evangelho é comer tudo, até aquilo que a sua intelectualidade não consegue explicar. É você virar na sua faculdade. Eu creio que o que Deus fez, você está me perguntando o que eu creio. Eu estou te dizendo, eu creio que Deus fez homem e mulher. Aqui, ó, é todo. Vai te dar problema. Você vai ter que comer tudo. Ei, você vai estar numa mesa com um mundo que já acha normal o aborto. E você vai, quando alguém te perguntar, o que você pensa? Vou comer tudo. Eu penso o que a Bíblia pensa, eu não tenho autoridade de tirar a vida. Acabou o assunto. Mas, ei, não tem mais. Eu vou ficar constrangido. Eu também ficaria. Comer o cordeiro inteiro nos constrange. Quando é a coxinha, é fácil. Agora, quando você está comendo um fígado na frente de todo mundo,
Comer o cordeiro inteiro vai te constranger mesmo. Quem foi que te disse que não iria ser assim? Quem foi que te prometeu que você não iria viver constrangimento? Que você não poderia viver perseguição? Pelo contrário, ele disse: bem-aventurado, felizes são aqueles que forem perseguidos, constrangidos por amor ao meu nome. Ele disse: ei, fiquem atentos, se o mestre, o líder foi perseguido, quanto mais vocês. É comer tudo. E ó, a cada ano que passa, vai ficar mais difícil a gente viver Páscoa desse jeito aqui, ó. Eu não estou falando do símbolo, não. Eu estou falando de viver uma vida de come tudo. Porque está cada vez mais difícil ser o crente que come o cordeiro todo. Porque cada dia que passa dá mais constrangimento, dá mais problema. Mas de outro lado, a cada dia que passa, tem mais gente vindo com bandeja oferecendo. Qual parte você quer? Você gosta da coxa? Eu tenho. Você gosta de temperado? Com qual sabor? Qual tipo de evangelho que você gosta? O evangelho que aceita isso, eu tenho para você. Aqui em Juiz de Fora, já tem igreja que aceita tudo que você pode imaginar. Ela só não pode te levar até Cristo. Porque Páscoa de verdade é para aqueles que comem o cordeiro por inteiro. Aleluia. As ervas amargas. Eu quero que agora você coma do seu cordeiro antes disso. Pegue o seu pedacinho de cordeiro e coma. Eu quero chamar aqui a minha família para comer comigo. Vem cá, amor. Vai morder. E vocês que estão rindo, vai chegar a hora de vocês. Vem cá. O cordeiro deve ser comido. Morde. Morde, meu amor. É carne. Tá vendo? Ela disse não. Não é bonito, né? Seu filho nem sempre vai achar o evangelho bonito e agradável. Mas e aí? Vai comer ou não vai? Tem que comer. Aleluia. O papai vai tirar um pedacinho da carninha para você. Eita glória. É isso. Você, papai, vai facilitar para eles. Não vai ter opção de não comer. Você vai conduzir, vai tirar um pedacinho, vai dar na medida que eles podem digerir. Aleluia. Morde aí, amor. Não, selvagem, amor. Selvagem. Selvagem. Eita glória. Dá uma lambidinha. Olha a cara dele, ó. Ó, ó. Esse é crente. Vem cá, filho, vem cá. Mostra pra eles como é que come o cordeiro. Esse é crente, ó. Eita glória! Tem tempo ruim, não, gente. Quer mais? Eita glória! Mas olha só, como era naquele tempo, é muito para minha família, é muito para minha casa. Gente, você tem Jesus demais, irmão. Abre uma mesa na sua casa, ou então vai frequentar uma mesa para você dividir o cordeiro. Dividir o cordeiro é aquele momento, né, Wesley, que a gente para na mesa para contar a história do que Deus está fazendo. Na minha mesa, eu já vim pregar aqui mensagem. Tem uma mensagem que está bombando no Instagram. Aquela sobre Ezequias. Sobre o rei Ezequias. Foi mensagem da mesa. Aquela mensagem, cada ponto, não fui eu que dei a luz a cada ponto daquele. Foi conversa com os irmãos da minha mesa. Procura uma mesa. Você que é um líder, você é um líder, divide o cordeiro, irmão. Abre uma mesa na sua casa e fala, pastor Wesley, eu quero ter uma mesa, como que eu faço? A gente vai abrir um treinamento em breve para ser líder de mesa, para aprender mais. Chama as pessoas, você não é líder de mesa, você não quer ter uma mesa, chama as pessoas para ouvir o evangelho, irmão. Chama as pessoas para vir no culto. Eu não sei você, mas eu já tive momentos na minha vida que eu estive em igrejas
que eu não queria convidar as pessoas para ir no culto. E eu sei que alguns aqui vieram de igrejas que você queria que as pessoas conhecessem Jesus, mas pensavam assim: e se naquele dia que eu levar o pastor ficar falando besteira? E se naquele dia que eu levar tiver aquela heresia? Ficava com medo das pessoas irem até Jesus e se frustrarem. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Graças a Deus eu posso dizer isso com muita propriedade. Aqui tem uma igreja que te serve um cordeiro saudável, irmão. Qual é a sua desculpa para não estar chamando as pessoas para ir na igreja? Todo amigo seu aqui, irmão, que você chama, ele pode não querer Jesus, mas ele volta falando para você: nossa, que bênção. Pode sair ofendido com a pregação da palavra, sim. Mas maltratado por alguém, não vai ser. Agora, se a palavra maltratar ele, irmão, aí não sou eu. Aí é ele comendo um pouco do cordeiro sem tempero, como tem que ser. E aí no tempo oportuno, ele vai conseguir engolir. O caminho não é facilitarmos esse processo, mudarmos a palavra. Mas aqui é um lugar saudável. E você não está dividindo o cordeiro. Você está comendo cordeiro sozinho. E eu vou comer cordeiro com os meus vizinhos. Vem cá os pastores, cada um vem cá e dá uma mordida. Vem cá, bora. Bora. Vai tirar um pedacinho do outro lado? Quem vai ser selvagem? Ô, Wesley, você é selvagem, cara. Eita, Elbert! O Elbert é velha aliança mesmo, olha lá. Tá gostoso pra caramba. Vai, Caião. É. Ó, legendário. Caio é legendário, mordeu mesmo. Eita. Eita. Vira outro lado, as irmãs. As irmãs podem, né? Isso, Adriano. Mas, Monique, que é isso? Sua casa tem que comer, sua casa toda. Um mordidinho aqui, vai. Chama. Bia, não fica rindo, não. Vamos lá. Molha a boquinha, molha. Aí. A Malúcia, mas... Irmã Malúcia. Rayan, cadê o Rayan? Vem cá, filho do pastor. Ele tá feroz, ele tá com fome. Adolescente é terrível, né? Não é adolescente mais não, né? Já tá até com bigode já, né? 18. Fase de crescimento. Nosso Deus do céu. Ainda bem que foi o último, senão ia faltar. Vai comer sim, vai comer. Carolzinha, tô chegando, tá, bebê? Pedacinho, vai tirar um pedacinho, tira um pedacinho. Não, tira, vai. Pode tirar um pedacinho ou morder, você que sabe. Emily. Morde. Eita glória. Molha a boca aí. Morde. Pode morder? Glória a Deus. Agora você vai pegar aí a sua erva amarga. E tá gostoso, viu? Oh, tá muito bom. Não é alface. Chicória. Pega a sua erva amarga, que é a chicória, e mastiga ela agora. O que era a erva amarga para o povo judeu? É a lembrança de como era a vida como escravo. Amarga. Ei, você não foi escravo no Egito de Faraó, mas você foi escravo um dia no pecado. Eu quero que você tire agora um minuto, para lembrar de onde Deus te tirou. Silêncio, por favor. Um minuto, lembrando da onde Deus te tirou. Pastor, eu nasci no Evangelho.
Então começa a pensar o que seria a sua vida se você não tivesse tido o santo privilégio dos seus pais te apresentarem Jesus. Você conhece as inclinações da sua carne. Pode nunca ter cedido, mas conhece as inclinações da sua carne. Para onde a sua carne quis ir quando você terminou o namoro? Nasceu na igreja, mas o que a sua carne já te sugeriu um dia? Quem você seria se não fosse o Evangelho? Aonde você poderia estar hoje se os seus pais não tivessem pregado Jesus para você? Ervas amargas. Toma, meu amor. Lembra que marido você era, que pai você era, ou que você poderia ser se não fosse o Evangelho. E aí, havia os pães sem fermento. Pegue o pão. O pão sem fermento, não o pão da ceia da nova aliança agora, o pão que está dentro da sua caixinha. O pão era sem fermento com 2 apontamentos. Primeiro, pão sem fermento simbolizava pureza. O que eles queriam viver. Uma vida pura, livre do fermento do pecado, da incredulidade. Mas nós, graças a Deus, não estamos presos em Êxodo 12. Nós podemos viver uma vida pura, sem fermento, por causa de Cristo Jesus. Mas o pão feito sem fermento também apontava para a velocidade que o pão deveria ser feito, dizendo: nós estamos com pressa, não deu tempo de colocar fermento. Isso nos chama a viver uma vida com pés calçados com sandálias, mochila nas costas e cajado nas mãos, pronto para Maranata a qualquer momento. Comer, e lembrando que agora nós já estamos cruzando uma linha de velha para nova aliança. Por quê? Porque na nova aliança também tem o pão. O pão que Jesus usou para a ceia da nova aliança foi pão sem fermento, porque a ceia ali começou com a ceia da velha aliança, como está acontecendo com você agora. Então, pão sem fermento, para nós que está na nova aliança, também é um convite, porque tinha na nossa ceia. Viver uma vida pronta para a eternidade, para a volta do Senhor Jesus. Por isso que na nossa santa ceia da nova aliança, eu sempre termino dizendo: Maranata, céus e nova terra, Senhor Jesus, a tua igreja te aguarda. Agora você está entendendo. É nos lembrarmos que essa vida aqui, ela é momentânea. Existe uma vida eterna com Cristo Jesus. Jesus vai voltar e vai buscar a sua igreja. E se eu não estiver aqui quando Ele voltar, é porque Ele já voltou para mim. Jesus pode voltar para alguém aqui essa semana. E você pode dizer: misericórdia, está repreendido. Mas um dia isso vai acontecer. Um dia você vai tomar sua última ceia. Um dia você vai tomar sua última ceia aqui na terra. E se você é alguém que vive pronto, fique tranquilo. Você apenas foi transportado para o lugar que nós nascemos para estar. Com Cristo Jesus, plenamente nele. Aleluia. É uma boa notícia, não é uma má notícia. Um dia meu amigo José, ele faleceu na semana depois da ceia. Me lembro dele sentado e ele falando comigo que não queria ter ido na igreja, que ele estava passando muito mal, mas insistência foi. E aquele dia ele tomou a sua última ceia. Toda ceia eu me lembro que um dia, essa semana foi aniversário dele, dia 3 de abril.
seria o aniversário dele. E toda ceia eu me lembro, não só dele, mas de outros santos que partiram, que um dia, porque eu estou pronto, comendo uma vida de pão sem fermento, pronto para velozmente ser retirado daqui. Um dia eu comerei mais uma vez a ceia do Senhor com ele e com cada santo que partiu. Essa é a esperança da nossa fé. Comamos do pão. Esse seu pão tem um pouquinho de fermento, mas o pão deles era 0 fermento. E o pão 0 fermento, ele fica o quê? Duro, seco. Agora, eu quero que você seja transportado na sua mente para Jesus com seus 12 discípulos. Na mesa, em toda a Páscoa do judeu, havia 4 cálices. Todos os cálices tinham vinho. E durante a celebração da Páscoa, eles iam batendo papo, eles iam ministrando, trazendo as memórias que eu falei para você, os apontamentos. E em cada momento se tomava um cálice de vinho. Cada cálice apontava para uma das promessas de Deus, dita a Moisés. Ai, Moisés. Êxodo capítulo 6, abre a sua Bíblia aí. Êxodo capítulo 6, versos 6 e 7. Essa promessa de Deus aqui tem 4 declarações. E cada cálice expressava o momento onde eles profetizavam que eles viveriam uma dessas declarações. Cálice da santificação. Vamos ler primeiro o texto. Eu sou o Senhor e vos tirarei de debaixo das cargas dos egípcios. Primeira promessa. E vos livrarei da sua servidão. Segunda promessa. E vos resgatarei com o braço estendido e com grandes juízos. Terceira declaração. Quarta. E vos tomarei por meu povo e serei vosso Deus. Cada cálice apontava para uma promessa que eles queriam viver, mas que nós já vivemos. Olha, eu sou o Senhor e vos tirarei, vos livrarei, vos resgatarei e vos tomarei por meu povo. Então eles iam e alguém declarava: eu sou o Senhor e vos tirarei de debaixo das cargas dos egípcios. Apesar de depois das outras Páscoas, que eles continuaram comemorando a Páscoa ano após ano. Então, eles declaravam aquilo que eles queriam viver agora espiritualmente. Eles criam que o Messias viria, e nós sabemos que ele já veio. E aí eles tomavam o vinho e começavam a orar: Senhor, que nós sejamos livres, totalmente livres debaixo do jugo da escravidão do pecado, da escravidão da desobediência, e iam ministrando na vida da sua família. Mas tinha o segundo. Então, primeiro, cálice da santificação. Segundo, cálice da libertação. Terceiro, e aqui, gente, aqui é o momento em que Jesus pega o cálice da nova aliança. Quando ele chega no terceiro cálice, que é o cálice da redenção: eu vos resgatarei. O texto diz, pode ler na sua Bíblia, Jesus estava ceando com eles e depois que comeram, depois que veio o pão, e aí é o momento do terceiro cálice, ele ergue o cálice e diz: esse é o cálice da nova aliança. O que ele está dizendo?
Hoje se cumpre o que vocês profetizaram por 4.000, 5.000 anos. Por 2.000 anos, por 3.000 anos, não sei quantos anos havia desde a primeira Páscoa. Mas Jesus está dizendo, está consumado. A velha aliança se cumpriu em mim. João Batista, quando olhou para Jesus, vindo na direção dele, João Batista olhou para Jesus e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele olha e diz: esse é o Cordeiro da Páscoa. Esse é o Cordeiro que nos livra para sempre. Apesar de ser do conhecimento da maioria, eu sei que alguns não sabem, mas o dia que Jesus morreu, era o dia que as pessoas levavam o cordeiro lá para o templo. Então, enquanto as pessoas estavam subindo com o cordeiro, para levar lá no templo, a pessoa levava o cordeirinho dela, não assim, vivo, levava o cordeirinho vivo, entregava para o sacerdote tirava o sangue, colocava como oferta ao Senhor, assava o cordeiro e devolvia. E a pessoa ia para casa levando o cordeiro dela assado. Então, enquanto Jesus estava descendo a via dolorosa, as pessoas estavam subindo levando o cordeiro animal. Que na verdade era uma profecia daquilo que um dia haveria de acontecer e estava acontecendo naquele exato momento. Enquanto as pessoas estavam indo preparar para comer do cordeiro animal, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo estava indo ser pendurado no madeiro, para o seu sangue derramado não apenas ser passado no umbral da nossa porta, mas ser passado na nossa vida, para nos libertar para sempre da morte e do pecado. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Então agora pegue a sua ceia, vamos aguardar, vamos cantar um louvor ao Senhor, porque a gente aguarda as crianças vir, os papais estão indo buscar suas crianças. Eu quero que eles participem da ceia completa. Se coloque de pé no seu lugar. O quarto cálice, Jesus certamente tomou também naquele dia. Mas eu creio que o quarto cálice aponta para nós, para o dia que nós vamos tomar essa ceia juntamente com Ele, aonde seremos tomados por inteiro, não só o Espírito, mas toda a nossa vida, e vamos cear com Ele sentado na mesa, na eternidade. Aleluia. Vamos. Obrigado, Jesus. Aleluia.
Vamos lá, vamos lá. Aleluia. Os seus filhos vão voltar, e quando eles chegarem, provavelmente seus filhos vão estar com a ceia que você aprendeu. Sente-se com eles em casa. Ensina o que eu te ensinei. Ensina o que você aprendeu. Ministra na vida dos seus filhos. Aleluia. Na noite que ele foi traído, ele tomou o pão e ergueu e disse: esse é o meu corpo, que é partido por cada um de vocês. Imagina judeus ouvindo isso. Judeus que a vida inteira levantaram esse pão, aguardando esse momento. O meu corpo vai dar a vocês pureza. O meu corpo, que é puro sem fermento, dará a vocês a condição de viver uma vida sem o fermento do pecado, do medo e da incredulidade. O corpo de Jesus levou sobre si todo o nosso fermento, toda a nossa impureza, levou o pecado, levou as maldições, levou as enfermidades. Pelas pisaduras dele, nós fomos sarados. Comamos do pão. Como eu disse, o pão é seco. O pão é seco. Difícil às vezes de engolir. Isso é um apontamento para nós da vida de comunhão. Nem sempre engolir o seu irmão é fácil. Nem sempre. Porque o corpo de Jesus não aponta só para o corpo de Jesus que foi pendurado no madeiro. Mas o pão aponta para o corpo de Jesus no madeiro, que levou sobre si as enfermidades, mas aponta também para o corpo de Jesus que tem que ser comido, dia após dia, dia após dia. Engolir alguns irmãos às vezes é difícil, desce quadrado, seco. Mas eu quero te dizer, também é difícil para alguém engolir você. Você não é difícil, você é difícil como eu, você não é fácil não. Você acorda de mau humor, você fala sem pensar. Às vezes é difícil engolir você. Mas graças a Deus que existe o sangue. O sangue tomado depois pelo Senhor nos ensina. Era impossível para Deus engolir você também, irmão, por causa do seu pecado. Era impossível para Deus digerir você. Por causa do pecado você era inimigo de Deus. Mas o sangue de Jesus tornou possível Deus engolir você e você ser um com Deus. O sangue de Jesus derramado fez você, que era impossível de ser digerido por Deus, que era inimigo, se tornar amigo. Mas isso é uma mensagem para nós como igreja. Se o sangue tornou possível Deus me engolir, quem sou eu para não engolir o meu irmão? Quem sou eu para não digerir a vida de comunhão com o meu irmão? Eu estou sem desculpas. E a Bíblia diz, na noite que ele foi traído, mesmo depois de ser traído, ele comeu do pão seco e bebeu. Quando tiver difícil para você engolir alguém, lembra do sangue.
Era impossível para Deus engolir você, mas o sangue e a graça de Deus te alcançou. Então, meu irmão, a mesma graça que eu recebi, eu tenho que dar aos outros. Bebamos do sangue, esse é o sangue da nova aliança. Estejamos sempre prontos. Ei, não só para a eternidade. Crentes devem viver a vida com mãos leves e pés calçados. Mãos leves são mãos que não seguram nada. Pés calçados são pés que estão prontos a responder. Crentes devem ser obedientes, prontos a caminhar. Basta a trombeta soar, se ele mandar, larga tudo, muda de cidade, muda de geografia, muda de faculdade. É Ele que diz, vivamos prontos para obedecer e responder ao Senhor. Eu quero orar agora pela nossa próxima geografia. Senhor, eu não sei ainda com exatidão para onde a nossa igreja vai, mas eu me comprometo, eu estou com pés com sandálias, o pão que eu comi é sem fermento, eu estou pronto para responder, para me mover, para qualquer direção, para qualquer geografia. Eis-nos aqui, Senhor. A igreja de Jesus, sobretudo, é missionária. Nós não vamos escolher aonde nós queremos ir, mas aonde é a gente para ser salva. Aonde é o povo que o Senhor quer salvar? É lá que queremos estar, Jesus. É lá que queremos estar. Nós estamos prontos para te responder. Essa pode ter sido a nossa última ceia aqui. Novos céus e nova terra. A sua igreja te aguarda, Jesus. Maravilha!